A gente precisa falar de metas de início de ano. Eu sei que você definiu como meta ser aprovado, ser aprovada no vestibular no final do ano. Mas para que essa meta se concretize, você não pode cometer 6 erros muito comuns nesse caminho. O primeiro deles é, durante seu estudo, você focar só em teoria. É muito importante você dedicar uma grande parte do seu estudo, eu aconselho em torno de 70% do seu tempo de estudo, focado em resolução de exercício. No dia da prova, você vai ter que saber resolver exercício. Então você tem que ter estratégia de saber pular, estratégia de saber chutar a melhor alternativa, estratégia de saber eliminar o que não tem nada a ver, estratégia de tempo, porque isso faz toda a diferença. Então, foque bastante na resolução de exercícios durante a sua preparação. Um segundo erro muito claro, comum, é não ter uma rotina. Então já põe de cabeça, que eu sei que você pode não gostar de rotina, mas define uma. Define, por exemplo, eu vou estudar 3 horas por dia, 7 horas por dia, 2 horas por dia, meia hora por dia que seja, mas defina qual horário você vai começar, quais são os seus horários de intervalo, como você vai organizar esse seu estudo. Ter rotina e ter uma continuidade é o que vai fazer diferença. Bons alunos que são aprovados são como maratonistas. Eles têm na cabeça que é uma jornada longa e tem que ter constância. Esse é um grande segredo. Não negligencie esse aspecto, que esse é um erro muito comum. Um terceiro erro é estudar errado. Tem muita gente que estuda até bastante. Eu já vi alunos que estudavam mais de 10 horas por dia e chegavam lá no final e não tinham um resultado tão bom. E, pelo contrário, alguns alunos que estudavam 2, 3 horas por dia e eram aprovados nas melhores universidades. Por quê? O jeito de estudar faz toda a diferença. Talvez você esteja estudando errado, estudando de uma maneira que não dê o resultado que precisa. Se for esse caso, talvez eu possa ajudar. Já vai comentando aí, né, ou manda um direct, o que você quer que eu explique melhor, quais são as estratégias de estudo que podem ter melhores resultados. Claro, essas estratégias dependem de você. Para algumas pessoas funciona melhor de um jeito, para outras pessoas funcionam de outro, e a gente pode fazer aqui uma lista explicando como é que é cada uma dessas estratégias, mas põe já na cabeça, estudar errado não adianta muito, né? Às vezes a pessoa estuda muitas horas, mas não da melhor forma, e isso não traz o resultado que você está esperando. Um outro problema comum é a pessoa não buscar ajuda. Talvez você vá fazer um cursinho presencial e, se for o caso, você certamente vai ter plantões. Então busque esses plantões, busque ajuda toda vez que precisar. Agora, se você está estudando por conta, considere muito pensar em contratar uma mentoria, principalmente para as matérias nas quais você tem maior dificuldade. E se for redação, né, um ponto importante, claro que a gente sabe que é, mas se for um ponto que você precisa de um pouquinho mais de ajuda, você pode contar inclusive com Palavrizar. A gente tem uma mentoria focada nisso. Mas independente de você vir ou não me procurar, eu queria que você soubesse que é importante ter ajuda, principalmente naquelas matérias nas quais você tem grande dificuldade, nas que tem peso muito alto para você, se você faz algum vestibular com segunda fase. E o último ponto, não podia falar, reveja a sua relação aqui com as redes sociais, com joguinhos ou com tempo de rede social. Passar mais do que 1 hora por dia em joguinho, em rede social, para quem é vestibulando, não é uma boa escolha. Eu entendo que vão ter seus momentos de lazer, jogar um videogame pode ser divertido, ficar ali numa rede social pode ser uma distração, mas durante a sua preparação de estudo, não entra nessa, tá? O que é importante? Defina quais são os perfis que possam te ajudar no estudo. Eu espero que esse perfil aqui te ajude. Eu, inclusive, coloquei como minha meta desse ano de ajudar você a passar no vestibular. Então eu estou comprometido a publicar todo dia, se der todo dia, um videozinho aqui falando sobre dicas de vestibular, como se preparar em redação, que é a minha especialidade, mas como se preparar no vestibular. Então ter alguns perfis desses podem ser úteis, podem te ajudar, mas não cai na armadilha de achar, de criar desculpa. Eu estou na rede social estudando, quando na maior parte do tempo talvez você esteja lá se distraindo. Então cuidado, coloque uma meta, alguma coisa como 1 hora por dia no máximo de rede social. E claro, você pode entrar na internet para ver um vídeo no YouTube que vai te ajudar a resolver um exercício, uma aula.
Claro, né, não estou querendo que você abra mão da tecnologia, mas use com muito cuidado, né? Essa tecnologia ela pode ser um grande vilão, principalmente joguinho e rede social. Esses são grandes problemas se você não conseguir usar isso bem. No final de semana até vai, mas no dia a dia tem que reduzir, tá? Não tem jeito. Se você não sabe quanto tempo você passa nas redes sociais, dá uma procurada no seu celular ali, a hora que você procurar eu acho que é guia parental, alguma coisa assim, você vai ver quantas horas você passa em cada aplicativo. E toma muito cuidado se você está muito tempo nas redes sociais, tá? Isso realmente pode te atrapalhar bastante. E aí, o que você achou dessas dicas? Tem algum ponto que você quer que eu comente mais? Interage aqui, manda nos comentários, eu mesmo que estou olhando todos eles, né? E se você tiver alguma pergunta sobre como te ajudar ou como fazer para que essa meta de ser aprovado no final do ano aconteça de verdade, né, se torne uma realidade, manda aqui e aí a gente vai fazendo outros vídeos, eu vou comentando, a gente vai conversando individualmente, se for o caso, sobre como te orientar nessa preparação. O que eu posso dizer é que vale a pena, tá? Ter o seu nome lá na lista dos aprovados é uma alegria que você guarda para o resto da vida e muda a sua vida para sempre. Então, se você quiser comentar alguma coisa sobre esse assunto, tô aqui, manda aí um direct. Beijo!